bem-vinda a mais um vídeo do canal Apenas Plástica e hoje nós vamos aprender como treinar uma areola numa pele sintética. Então você que é minha aluna ou você que caiu nesse vídeo de paraquedas pesquisando aqui no YouTube ou mesmo no Google e caiu aqui, eu vou ensinar pra você como que você vai treinar na pele sintética até você ter confiança e treinar em uma pessoa. A gente sabe que tudo na vida é prática. Então se você começa a praticar numa pele sintética, onde você não tem o risco de errar numa pessoa, com certeza você vai se sentir muito mais segura na hora de realizar o seu procedimento de areola. Quando chega aquela paciente, principalmente aquela paciente pagante, aí você vai conseguir realizar o seu procedimento tranquila. Então, sempre comece numa pele sintética pra você ir pegando a mão, pra você ir fazendo os desenhozinhos correto. E hoje eu vou te explicar. Só que nesse vídeo a gente não vai aprender sobre as cores. Pode ser que eu traga aqui pra você, se vocês me pedirem aí nos comentários. Aproveitando, já deixa aí o seu comentário antes da gente começar o vídeo. O que você quer aprender sobre a areola, sobre a dermopigmentação paramédica. Então deixa aí nos comentários se você quer aprender um pouco mais sobre isso. E se você também quer que eu traga alguma paciente aqui, modelo real, pra vocês aprenderem gratuitamente. Então vamos lá? Então você vai precisar de uma pele sintética. O lápis você deve ter aí um lápis branco que você passa no olho mesmo, ou pode ser até aquele lápis preto para você começar a treinar. Faz o formatozinho aí de uma areola. Lembrando que eu particularmente não gosto de usar areolótomo para deixar muito redondinho a areola, porque eu acredito que nenhuma areola é 100% redonda. A gente tem uma deformidade nas nossas areolas. Então o importante é você avaliar, pedir a paciente para olhar o tamanho da papila, que é esse círculozinho pequenininho que a gente tem na mama, e a gente começa com ele. Então começamos com a papila, que é o centro da areola. Então você vai precisar de um cartucho 5RL, possivelmente você tem um 5RL ou 3RL, que as minhas alunas utilizam para as estrias ou até mesmo as cicatrizes. Então você já tem aí um cartuchozinho, faz o meio da papila. E eu também gosto de fazer essa marcação aí em volta da areola, porque o nosso lápis branco, ele vai saindo quando a gente vai passando a nossa gazinha e limpando. Então, faz essa marcação para você não fugir muito quando você começar a desenhar as bordinhas, que daqui a pouco você vai aprender. Então, com o nosso cartucho 5RL, a gente vai utilizar um pigmento sempre na papila mais escuro que o restante da areola. Por quê? Porque a papila, ela precisa ficar com ênfase, ou seja, ela precisa marcar mais. Então, toda vez que você for fazer uma areola, a papila, esse meiozinho da areola, ela precisa ser mais escura, assim também como os detalhes que você vai ver. Então eu fiz a papila aí, agora eu vou fazer a bordinha, todo o restante da areola. Peguei um pigmento bem mais claro, um pigmento rosado, e eu vou fazer esse movimento circular, assim como a gente faz nas nossas estrias ou até mesmo nas nossas cicatrizes. Quem é minha aluna já sabe como fazer esse movimento. Então a gente faz esse movimento circular, sempre limpando, sempre colhendo. No caso, para fazer uma areola, a gente precisa colocar o nosso pigmento. Suponhamos que a gente coloca 5 gotinhas de pigmento, a gente precisa colocar 5 gotinhas de diluente, mas a nossa pele não tem essa necessidade, porque a gente está fazendo somente um treinamento, não é na pele da paciente. Para ficar mais marcado ainda, não coloque o diluente, porque a pele sintética, ela tem uma resposta diferente de uma pele humana, né? Então, é mais difícil do pigmento pegar. Se você conseguir deixar um bom resultado numa pele sintética, pode ter certeza que numa pele humana você vai deixar ainda mais bonito. Então, ó, movimento circular. Quando você for chegando mais para a bordinha, o que você precisa fazer? Aumentar esse círculo da sua mão. Por quê? Porque senão vai ficar mais marcado as bordas. Então, no comecinho ali, próximo à papila, o seu movimento ele precisa ser mais fechado. Quando você for chegando próximo às bordinhas, você aumenta esse círculo, tá vendo que eu aumento esse círculo? Por quê? Porque assim eu não corro o risco de ficar mais marcado nas bordas. Você pode olhar para a sua areola, por exemplo, você vai perceber que em volta dela, ou seja, no finalzinho dela, ela é mais clara
que próximo à papila. Então, por isso, se você está desenhando um formato de uma areola, você precisa abrir esse círculo aí em volta, né, mais no finalzinho, para deixar ainda mais parecido com uma areola real. Então, toda vez você limpa, eu costumo passar um pouquinho de vaselina para dar uma limpada. Também, se você tem um óleo de girassol em casa, não tem vaselina, pode ser com óleo de girassol, sabão. Como é uma pele sintética, você não precisa ter tantas preocupações, porque numa pele humana é completamente diferente. Então, movimentos circulares, você vai precisar passar mais de uma vez para o pigmento pegar, limpar, passar de novo. Lembrando que numa pele humana, se tem um sangramento ali, se já tiver passado muitas vezes, você não pode passar mais. Por quê? Porque senão gera casquinha e automaticamente o pigmento não vai fixar bem. Na pele sintética não vai acontecer isso, mas na pele sintética é diferente, porque o pigmento não absorve tão bem quanto na pele humana. Por isso que às vezes você vai precisar passar mais de 1, 2, 3 vezes na mesma região, para você ver um formatozinho de uma areola, um desenho mais bonito. Então, você vai precisar ter mais passadas. Agora, eu vou trocar o meu cartucho de novo. Coloquei o 5RL para fazer o movimento circular novamente. Então, eu tô marcando um pouquinho mais e eu vou fazer uns movimentos circulares dentro da minha papila para ter um formato mais natural. Então, eu passo de novo o movimento circular bem devagarzinho e depois eu vou puxando para cima, fazendo alguns risquinhos na própria papila. Então, observe bem que eu puxei, fiz umas linhazinhas assim dentro da minha papila com o movimento circular mais próximo à borda e depois fui puxando, fazendo uns movimentos com um risquinho mesmo, um para um lado, um para o outro, para deixar mais natural. Então, veja bem de pertinho, movimento circular, e aí depois eu puxo com os risquinhos, que é o que a gente tem dentro da nossa papila, para ficar ainda mais natural. E aí, em volta da minha papila, eu sempre vou fazer algumas linhazinhas, que é para deixar também mais natural. Então, eu faço toda em volta da minha papila, trazendo uns círculozinhos assim em volta da minha papila, que é para deixar com um sombreado, né? A nossa mama é desse jeito. Então, você pode olhar para a sua areola, por exemplo, que você vai ver que ao redor da sua papila tem uma sombra, umas linhazinhas. Então, a gente precisa fazer isso também, caso a gente faça uma reconstrução total. Além disso, nós precisamos fazer essas bolinhas, que é o famoso tubérculo que a gente tem nas nossas mamas, todo mundo tem. Então, você faz aí uns pontinhos próximo à papila, em volta, assim, da areola toda. Faz uns círculozinhos bem pequenininhos, não precisa ser muito grande, mas também não faz muito pequeno, porque senão não vai aparecer. E aí, você dá mais uma passadinha aí para marcar bem as linhazinhas, esses tubérculos também. Dá uma limpada. Como eu falei com vocês que a gente precisa de um pigmento mais escuro para nossa papila, a gente precisa de um pigmento bem mais claro ao redor da nossa papila, que é para dar aquela famosa luz, para ficar mais natural, para ficar mais bonita. Então, em volta aí da minha papila, eu jogo um pigmento branco, além de colocar também nos tubérculos que eu fiz, né? Nos pontinhos que eu fiz durante a mama toda, coloco um pouquinho do meu pigmento branco para dar uma luz, para dar uma clareada e para dar uma sombreada. É isso que eu preciso para deixar ainda mais natural em volta da minha areola, e que vocês também vão precisar treinar e, além disso, aprender sobre cores. Como eu disse para vocês, eu posso fazer um próximo vídeo e olha o resultado aí na minha pele sintética. Então, como você viu nesse vídeo, é muito simples de treinar na pele sintética. O que você precisa fazer
é realmente treinar, né? Pega a sua maquininha, você já tem o cartucho, você já sabe como manusear, e se você não sabe e quiser começar com algo mais simples, como a camuflagem de cicatrizes, estrias, que não precisa desenhar, eu particularmente prefiro, porque aí você já vai pegando a mão, já vai sabendo como que manuseia, antes de começar de fato com um desenho talvez para você seja um pouco mais difícil. Então, quer ganhar dinheiro com a dermopigmentação? Não necessariamente precisa ser com areola. Passarinho! A gente consegue ganhar muito bem com cicatrizes e principalmente as estrias. Quem é minha aluna e está assistindo esse vídeo vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Então, para vocês que são minhas alunas, minhas futuras alunas e querem ajudar a professora aqui, ó, já deixa aí a sua curtida no vídeo, seu comentário e se inscreva no canal, que eu te garanto que eu trago mais vídeos ensinando para vocês tudo sobre areola. Beijo!